Bom, você já mandou aí seu WhatsApp? 991872262. Tem alguém que você conheça aí que já passou pelo problema de depressão ou ansiedade? Você mesmo, de repente? Algum amigo, algum parente? Vamos conversar sobre isso? Porque eu já vou chamar a nossa convidada. Vem, Amanda, vamos bater um papo sobre esse assunto que hoje está tão falado e tão comum, né? Tudo bom? Tudo bem. Boa tarde, Boa vamos tarde, sentar, fique à vontade. Já é a segunda vez que eu tenho a honra de receber a Amanda aqui pra gente conversar. Amanda, primeira coisa, tá realmente cada vez mais comum? Você tem noção da incidência de números de depressão e ansiedade hoje no Brasil? Olha, como eu atendo crianças e adolescentes, eu não sei te dizer o número de adultos, né? Eu sei, assim, que é muito, muito grande. A gente não tem o número exato de jovens com depressão e ansiedade. O que se sabe, o que se estima é que mais ou menos de 1 a 3% dos jovens do Brasil, eles têm esse transtorno. Isso dá mais ou menos 80 milhões de jovens. Então é bastante coisa. Eu andei pesquisando os dados gerais, né? Adultos, crianças, adolescentes, tudo. Cerca de 5% da população, segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde. Em 2018 foi feito esse levantamento. O que quer dizer que a cada 100 pessoas, 5 têm esse problema, né? E está começando cada vez mais cedo, né, Amanda? Tem, como eu disse no começo, muitos jovens, muitas crianças, adolescentes já com esse problema. Sim, muitos. Às vezes a gente pensa que criança não tem problema, né? Então criança não vai desenvolver esse tipo de transtorno, quando na verdade desenvolve sim. E nas crianças é um pouquinho mais complicado da gente identificar. Porque nos adultos, os sintomas eles são mais claros. É aquela tristeza, falta de vontade de fazer as coisas, isolamento social. Na criança nem sempre os sintomas são tão claros. Então, às vezes, a criança ela fica mais irritada, mais agitada, com explosões de raiva. Isso tudo podem ser sintomas depressivos. E pode até confundir os pais, né? Que hoje pode achar que a criança é hiperativa ou que tem muita energia, muita saúde. Às vezes, na verdade, é uma maneira dela extravasar algo que não está bem lá dentro. Inclusive, a depressão na infância ela é muito confundida com o TDAH, né? Que é o transtorno de déficit de hiperatividade. Então, é muito, muito confundido justamente pelos sintomas, que são bem parecidos. Certo. Agora, a criança pode demonstrar, assim, dessa maneira, como você falou, né? Numa hiperatividade, numa irritabilidade. E o adolescente, quais seriam os sintomas? O adolescente, ele já se aproxima do adulto nessa questão sintomática. Então, falta de vontade de fazer as coisas. Muitas vezes, um adolescente que ele era muito sociável, ele começa a se isolar um pouquinho mais. Começa a ficar distante dos amigos, da família. Também apresentam sintomas de irritabilidade, de explosões de raiva. Então, é meio que um mix dos sintomas da infância e dos sintomas da vida adulta. Agora, quando a gente sabe que isso pode ser um problema? Porque o adolescente por si só já tem, né? Às vezes umas oscilações de humor por causa da oscilação de hormônio, que na adolescência vem aquela avalanche de hormônios. Então isso já causa por si só uma certa instabilidade emocional. Quando a gente sabe que é saudável, esperado, e quando a gente sabe que é patológico? Quando começa a afetar as atividades da vida cotidiana. Então, se você vê que o adolescente, a criança, eles param de querer ir para a escola, de querer se dedicar aos estudos, às obrigações, começam a não ter mais amigos, ficam muito isolados. Quando você percebe que está afetando as atividades, que está deixando de fazer ou que está fazendo de forma que nunca tinha feito antes, aí é hora de ligar um alerta. Assim, mais de 1 mês, 2, já é preocupante. Podemos agora olhar aqui o WhatsApp? Vamos ver? Vamos ver o WhatsApp, então, porque eu imagino que deva ter comentários. Boa tarde, nunca tive depressão, porém já tive contato com várias pessoas que sofrem com essa doença, desde familiares próximos a colegas de trabalho. É a Raquel. Raquel, é isso, né? Se a gente nunca teve, a gente conhece alguém que já teve, porque tá muito comum isso. Olá, eu tenho ansiedade e depressão, tem 3 anos que estou lutando com câncer no cérebro. Olha, esse tá grave mesmo. E acontece, né, Amanda, de associar um problema aí de saúde já desencadeia uma depressão. Isso é bem comum, né? Com certeza,
Olá, meu nome é Adriana, eu tenho muita ansiedade. Se tenho algo marcado como um exame, provas, trabalho, dia antes já começo com um frio no estômago. Ansiedade, a gente ouve falar, mas não sabe identificar tão bem quanto a depressão, porque hoje a depressão todo mundo já está falando, né? Vamos falar então da ansiedade. Amanda, quais seriam os sintomas pra gente ligar esse alerta aí que você falou? Tá, os sintomas da ansiedade, eles são um pouquinho mais difíceis, porque a ansiedade ele é um sentimento comum, né, do ser humano, é natural. Principalmente hoje, que é tudo muito acelerado, né? Com certeza. Então, pra gente identificar que a gente tá tendo uma ansiedade patológica, ou seja, um transtorno, é o seguinte, além desse frio no estômago, esse medinho que sempre dá perto de uma data importante, uma viagem e tal, a gente começa a perder o sono, tem sudorese, que é aquele suor excessivo, taquicardia, às vezes medo de falar em público, medo de sair em público, tudo isso que começa a dificultar o seu convívio social. E esses sintomas são comuns, independente da faixa etária? Os sintomas da ansiedade, eles são bem parecidos tanto para adultos quanto para crianças. O que diferencia é que a criança, às vezes, por a ansiedade dar uma insegurança, a criança ela começa a não querer se afastar dos pais, mesmo por pequenos minutos. Então se o pai vai na padaria, já gera um sentimento de abandono, de insegurança muito grande. Então, além de todos aqueles, a criança ainda apresenta esses. De ansiedade de separação, alguns medos que antes não tinha. E o que os pais têm que fazer? Percebendo algumas coisas dessas aí na criança ou no adolescente, qual é a primeira orientação para os pais? Bom, a primeira coisa que eu sempre falo para os pais é fiquem ligados nos seus filhos, observem muito bem eles para você conseguir notar esses sintomas muito cedo. Quanto antes melhor, né? Óbvio, porque às vezes os sintomas eles são confundidos, sabe? Então, quanto antes a ajuda for buscada de forma adequada, melhor para a criança. Segunda coisa que os pais sempre podem fazer é encher a criança de carinho, de amor e mostrar que ela não está sozinha. Porque tanto a depressão quanto a ansiedade são transtornos que deixam a criança muito vulnerável, o adolescente muito vulnerável, com pensamentos disfuncionais, com sentimentos disfuncionais. Então, sempre dar esse apoio, mostrar que não está sozinho, mesmo que a criança ou o adolescente queira e peça para estar sozinho. Sempre ali. O que é normal se ele tiver assim com esse problema, né? Sempre estar ali perto, apoiando, incentivando, ajudando. Práticas esportivas. É muito importante que os pais eles incentivem esse tipo de prática, porque ajuda nos dois transtornos. Desde muito pequenininho é importante. E também não sobrecarregar a criança, porque às vezes a gente quer que os filhos eles façam atividades extracurriculares e tal e acaba ultrapassando um pouquinho do limite da criança. Então, mais ou menos isso. Amanda, só a última pergunta antes da gente ir para o sorteio. A sobrecarga que você falou, principalmente para os adolescentes, como é que eles fazem? É muito difícil para eles mesmo esse negócio de ter que, por exemplo, escolher a profissão com 17 anos, assim, tão novo? Nossa, é muito difícil. Todos os adolescentes que eu atendo, todos, sem exceção, a principal queixa é: eu não sei o que fazer, eu tô desesperado. E tá chegando o Enem. Além de ter que tomar essa decisão que é tão importante, escolher o que vai fazer pro resto da vida, aos 17 anos, é muito pesado, né? Muito cedo para isso, né? E aí tem também a sobrecarga da escola, porque chega nessa época, eles não têm tempo para absolutamente mais nada. O terceiro ano é um ano de muito estudo e muita dedicação, então é realmente um momento que eles ficam muito mais ansiosos. As escolas hoje têm período integral, né, tudo. E aí os pais devem fazer o quê? Tentar valorizar os momentos de lazer, tentar incentivar o filho a fazer isso? Com certeza. Porque os momentos de estudo já eles têm uma cobrança interna. Então, o pai não precisa ficar reforçando tudo isso. Óbvio que de uma maneira ou outra acaba reforçando, né? Mas assim, tentar incentivar esse adolescente a ter outros prazeres na vida, ter outras atividades, que não seja só escola ou vestibular, enfim. Joia, Amanda, muitíssimo obrigada pelas suas informações.